E agora a gente traz a pauta aqui para o estúdio. É que o governo do Distrito Federal anunciou no final do mês passado a abertura de mais pontos de atendimento para a população vulnerável. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe aqui no estúdio do Boletim Metrópolis a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, a Maiara Noronha, e também Isadora Teixeira, colunista aqui do portal Metrópolis. Sejam muito bem-vindas. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, secretária, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui na nossa semana de estreia, muito importante pra gente. E eu já gostaria de começar perguntando, posso? Posso? Com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço. Aqui no Distrito Federal, acho que todos os estados brasileiros, é preciso que haja realmente a disseminação de uma informação para a população. Então, quando a gente fala da Secretaria de Desenvolvimento Social, estamos diante de uma população que carece de informação. Então, quando a gente vem para um canal, para um portal do Metrópolis que tem um alcance gigantesco, a gente consegue exatamente levar uma informação coerente, uma informação correta para a população que, como foi mencionado aqui, está aguardando atendimento. Então, eu pretendo hoje responder. Eu sei que a gente não vai conseguir esgotar toda a área de atuação ali da Secretaria, mas nesses principais pontos, as principais dúvidas da população, eu espero que nesse canal a gente consiga hoje sanar algumas dúvidas. Obrigada, viu, secretária? Ultimamente, muitas pessoas chegaram a dormir nas filas dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, para garantir atendimento e acesso a benefícios sociais. E como a gente sabe, recentemente a Secretaria assinou o contrato para a abertura de mais 14 pontos de atendimento, Já dá para saber quando essas unidades começarão a atender a população? E outra coisa, é possível a gente garantir que essas filas vão acabar? Bom, vamos lá. Essas filas são históricas, não só aqui no Distrito Federal, mas em todos os estados brasileiros. A demanda da assistência social é uma demanda constante, então é preciso que haja sempre uma atualização cadastral. O que a pandemia nos trouxe? Eu jamais colocaria aqui toda a culpa na pandemia, mas a pandemia trouxe, de fato, um drama social em todo o mundo, em todos os países. A gente vê país de primeiro mundo que também está com uma população em situação de rua mais visível. E aqui na capital do nosso país não é diferente. Então, em relação às filas, elas não surgiram com a pandemia e elas não surgiram recentemente. Elas sempre existiram. Com a pandemia, no início da pandemia, há 2 anos atrás, fechou as portas das unidades. Então, o que teve que acontecer? A gente teve que se reinventar. E aí surgiu o 156. Então, todo o agendamento acontecia pelo 156 e o beneficiário, ou quem procurava assistência social, iria com o horário marcado naquele endereço específico. Então, recentemente, a gente voltou, quando a pandemia deu essa possibilidade de suspiro da sociedade, nós voltamos com as portas abertas das unidades. Então, o que eu respondo hoje para a população? O que o governo está fazendo para que essas pessoas não pernoitem mais nessas filas? O que o governo está fazendo para resolver o problema da fila, que é isso que a gente está aqui? Então, eu só queria deixar claro que ela não surgiu com a pandemia. E o que a gente está fazendo? Eu cito o pacote de 8 ações, não é só os 14 pontos, que hoje é destaque, porque eles estão na iminência de funcionar aqui no DF. Então, nós vamos lá. Para a reestruturação da carreira, foi uma nomeação histórica na assistência social. Nós estamos hoje foi uma nomeação de 1.121 servidores. Então, praticamente, dobramos o número de servidores. Fora a nomeação, nós ampliamos a carga horária, um pleito também histórico da categoria. Então, com a ampliação da carga horária, consequentemente, a gente aumenta o número de atendimentos para a população. Nós temos 7 pontos do Na Hora, que também não existia antes da pandemia. Então, são 7 pontos para fazer a atualização de cadastro único. Nós temos equipes móveis, que também não existia aqui no Distrito Federal. O que é a equipe móvel? É a equipe que está na rua, em busca da população que não consegue chegar nas nossas unidades. Nós temos a Emater fazendo também essa força-tarefa, principalmente com a população da área rural, que também tinha total dificuldade de chegar nas nossas unidades. Nós temos o Corpo de Bombeiro, que entra também como uma força-tarefa, e o nosso agradecimento para o Corpo de Bombeiro, que vai fazer os multirões aos sábados. Inclusive, uma notícia em primeira mão, é que sábado, amanhã, já começa o primeiro mutirão do Corpo de Bombeiros. Nós temos, acho que eu citei 6 pontos agora, os 14 pontos que estão na iminência de abrir. Então, essa semana, próxima semana, a partir do dia 11
a gente já vai ter a inauguração de 3 novos pontos aqui no Distrito Federal. E, consequentemente, a gente vai abrindo outros pontos. Secretária, aproveitando o gancho, a senhora comentou agora a respeito das pessoas em situação de rua e o que tem sido feito aqui no Distrito Federal, especialmente nas ruas aqui de Brasília, que estão muito próximas ao centro do poder. A gente tem visto cada vez mais pessoas pedindo ajuda, segurando papelões nos semáforos, pessoas dormindo embaixo ali de alguns viadutos. Gostaria de saber como é que a Secretaria tem atuado para ajudar essas pessoas que estão em situação de rua, né? Quais são os pontos de atendimento, se aumentou ultimamente, e se a Secretaria tem percebido realmente que essa demanda tem crescido nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente em razão da pandemia. Bom, Isadora, pela primeira vez existe agora uma pesquisa realizada pela Codeplan, em parceria com o governo do Distrito Federal. Então, até a existência dessa pesquisa, a gente não tinha como apontar, existe exatamente tantas pessoas em situação de rua. Quem são as pessoas em situação de rua? Então, existia só o olhômetro, o empirismo e uma pesquisa de 2010 ou 2011 da UNB, então uma pesquisa acadêmica. Então, a pesquisa da Codeplan nos mostrou que existe aqui no Distrito Federal 2.936 pessoas em situação de rua. Então, vamos arredondar, 3.000, né? 2.900 e pouco, 2.936, vamos arredondar para 3.000. Só que ninguém fala que desse número, 900.000 pessoas estão em casas de acolhimento. Então, quando há essa visualização de pessoas que estão no semáforo, de fato, houve sim uma maior procura mesmo por ajuda por parte dessa população. Então, o centro de Brasília, ele é considerado um local que favorece ali a visibilidade, a doação. Então, a sociedade, num pós-pandemia, também se tornou mais solidária. E não é só aqui no DF, qualquer lugar do mundo que a gente vá, onde tem ali o centro turístico, sempre também existe uma maior concentração de população em situação de rua. O que eu posso dizer que também existe também agora para essa população? Foi inaugurado só nessa gestão 11 casas de acolhimento. Existem no Distrito Federal 19 casas de acolhimento. Nessa gestão foram 11 casas. Sim. Pela primeira vez, as famílias não precisam se separar. Então, famílias que estavam nas ruas, elas agora podem ser acolhidas com sua família dentro de uma casa de acolhimento. Então, antes era vamos dizer assim, as pessoas preferiam estar na rua, isso é o que a gente escuta, não é o que a gente fala. As pessoas falam, às vezes é preferível estar na rua do que para uma casa de acolhimento, porque havia essa separação da família. E hoje não, hoje há essa possibilidade. Pela primeira vez, a gente tem também uma república para jovens egressos do acolhimento. Sim. O que eu vou falar de uma forma mais clara? A criança, o adolescente ficava ali institucionalizado, não tinha nenhuma família, não passava por adoção, dava 18 anos, ele era obrigado a ir para fora. E ele não tinha para onde ir, ele ia para onde? Ele ia para a rua. Então, a partir de agora, ele tem uma república, ele tem a possibilidade de sair dessa casa de acolhimento para jovens e ir para uma república pela primeira vez, e é pioneiro no nosso país. A primeira república LGBTIQA+, né? Isso. Do país. Então, Sim. fomos pioneiros nisso. Hoje já existem 3 aqui no Distrito Federal, justamente porque esse é um público que sofria uma maior agressividade nas ruas do Distrito Federal. Agora, secretária, que são muitos assuntos, né, Isa, que a gente quer abordar aqui. Na terça-feira da semana que vem, o Auxílio Brasil de R$600 vai começar, né, a ser pago. A secretaria já tem um levantamento de quantas pessoas devem receber e quantas ainda aguardam pela aprovação desse benefício? Esse é um número que eu não consigo te passar exatamente porque a cada dia que se faz um atendimento em uma unidade socioassistencial, o número já muda. A gente tem acelerado e, mais uma vez, eu quero entrar nos 14 pontos que a gente vai inaugurar. Diante também dessa data do governo federal, a gente tem que correr com o atendimento da população. E o recado é para quem está nos acompanhando. A partir da semana que vem, eu falei que 3 novos pontos vão ser inaugurados e, no decorrer de agosto, 14 pontos. Quem é o foco nesse primeiro momento? É essa população que é beneficiária da política de assistência social, que precisa atualizar o seu cadastro para não perder os benefícios. E aquela população que já entrou em contato, já agendou e que estava nessa fase de aguardar. Então, esse é o grupo prioritário. Como vai acontecer isso? A própria Central 156 vai entrar em contato com você que já está agendado e você que é do grupo de averiguação ou atualização cadastral, para que você compareça.